é o programa Saúde Master que está no ar e tenho certeza, uma grande edição, todos irão presenciar a partir deste momento. Estamos ao vivo para toda a Paraíba, pelo canal 520 da Claro, associada à NET também. Os internautas, os queridos internautas, os lares cada vez mais conectados, estão agora no endereço tvmaster.tv. Os indicativos aparecem aí nesse momento. Vocês notem, adotamos isso há mais de 3 anos de programa. O código QR que aí ficará, se quiser perguntar, aponte a câmera do seu celular. Eu queria ressaltar, já agradecendo ao Alex Neto, ao Netinho, ao Gessé, a produção da Verônica Amorim, nesse endereço que aparecem para todos vocês, fcentrevista.com.br, podem utilizar na URL, no navegador, não agora, depois do programa, estão lá as mais de 400 entrevistas realizadas ao vivo de forma presencial, o que é um recorde mundial. Portanto, sejam muito bem-vindos. Faremos hoje, sem sombra de dúvida, um grande programa. Como aqui nós temos realmente planejamento, fundamentação, pesquisa, investigação, eu já vou colocar a atração do próximo sábado. Deve aparecer aí, sensacional. Eu queria a atenção de vocês. Já estão habituados que estamos trazendo, como sempre, os maiores nomes da medicina e profissionais de saúde do Brasil de forma inquestionável. Notem que no dia 26 de novembro, é o próximo sábado, às 9 da manhã, vamos ter aqui a doutora Bagnólia Araújo Costa. Atenção que eu vou dizer. Ela tem doutorado em biologia molecular, tem mestrado na área da farmácia, é professora, e atenção que eu vou dizer agora, ela tem um título, é uma comenda que é a maior no Brasil na área da farmácia. Resumindo, uma das maiores especialistas na área da farmácia do Brasil estará aqui no dia 26, no sábado, imperdível. E olha agora, tem outro grande médico aí. Vocês estão observando, doutor Ricardo Cartacho Filho, urologista. Nós estamos, inclusive, no Novembro Azul e a prevenção ao câncer de próstata. Olha o que eu vou dizer desse doutor. É sensacional. Lógico, aqui em João Pessoa como base, mas ele opera, atenção, inclusive por robótica nos maiores hospitais do Brasil. Eu posso citar alguns. Rede Dor, em São Paulo, ele opera lá. Moriá, olha o que eu estou dizendo. Moriá hoje é considerado um dos maiores e melhores hospitais do Brasil em São Paulo. E nós vamos ter o doutor Ricardo aqui no próximo sábado, estreias. Sensacional. Eu sei que vocês estão vibrando. E uma coisa que eu quero falar ainda do doutor Ricardo. Não poderia ser diferente. Eu estou dando exemplo. Essa semana fiz os primeiros exames em relação à próstata, fiz o PSA, os exames ligados com o sangue, e na quarta-feira, com o doutor Ricardo, eu vou fazer o exame do toque retal. Portanto, temos que dar exemplo, e o Saúde Master está nesse sentido, neste parâmetro, salvar vidas e transformar vidas através da informação. Vamos começar com o nosso primeiro bloco. É uma estreia, vocês vão ver, vocês vão vibrar, muita informação, e é um casal de médicos. Eu queria que, por favor, já podem mostrá-los, está aqui. Eu tenho a meu lado
logicamente, médicos. Um deles começou na área da psicologia e depois foi se especializando em várias outras vertentes ligadas com a saúde, a longevidade. E aqui a meu lado, já começando a apresentar, a doutora Raíssa Marinho, que é da área da nutrologia. Aqui a gente sempre começa pelas mulheres. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no programa Saúde Master. Queria agradecer, Fábio, pelo convite, de estar aqui nesse sábado. Então, meu nome é Raíssa Marinho, eu iniciei na medicina há pouco mais de 3 anos e meio, e durante toda a faculdade de medicina eu sempre me perguntava, será que a gente só consegue tratar os pacientes através de remédios, através de medicamento? E foi aí a minha busca sobre a medicina preventiva. Então, hoje, eu atuo muito mais na medicina preventiva associada à nutrologia, e a gente visa exatamente trazer saúde, qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. E ao lado, o esposo, o doutor Rodolfo Marinho. Doutor, a história do senhor é sensacional. E olhem, eu digo tudo, já são sabedores com muita propriedade. Eu estive na clínica, é algo excepcional. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. A você, telespectador, que está em casa, que está na internet também, nos avistando aqui. É um prazer falar com vocês nesse dia sobre saúde, E, Fábio, eu já estou formado aí há quase 11 anos, E na minha trajetória, eu passei pela clínica médica inicialmente, desisti porque não foi uma coisa que eu acreditava tanto que era só tratar aqueles pacientes realmente muito doentes, e eu gostava bastante da psiquiatria. Fui fazer pós-graduação de psiquiatria, até que eu me vi também com hipertensão e pré-diabetes. Muita ansiedade, como a maioria dos médicos nós vivemos e passamos por isso. E fui a um cardiologista, amigo meu, e ele me prescreveu uma medicação para hipertensão. E fui a um endocrinologista, amigo meu também, e ele passou uma medicação para pré-diabetes. E aí, no caso, eu comecei a questionar, há 7, 8 anos, se eu comecei a tomar remédio naquela idade, como é que eu estaria mais à frente. E me veio o interesse, eu não sabia como realmente prevenir ou tratar doenças sem ser com remédio. E me veio o interesse de estudar outros assuntos, e aí foi quando eu conheci a nutrologia. No começo fiquei meio ainda desconfiado, como é que a pessoa com mudança no estilo de vida, com a alimentação, melhora de hipertensão e diabetes, que a gente não aprendia isso na faculdade. E aí eu comecei essa busca, comecei a estudar e comecei a aplicar em mim inicialmente, e com pouco tempo eu consegui retirar a medicação tanto para hipertensão como para pré-diabetes. E foi quando abriu minha mente e eu vi que eu poderia ajudar pessoas na prevenção, no tratamento e também no diagnóstico, e sempre visando o quê? Melhorar a qualidade de vida e retirar remédios. Não que remédios não sejam importantes, mas eu acho que quanto menos a gente conseguir utilizá-los, melhor para a nossa saúde, Portanto, não tenho dúvidas, a partir de agora, e apenas o primeiro bloco ao vivo, faremos uma entrevista extraordinária. Doutores, os telespectadores muitas vezes são, vamos dizer, curiosos, Vivemos na era dos Big Brothers, a Fazenda, estou assistindo também a Fazenda. No caso, como se conheceram, só de forma breve, a gente é curioso, estamos aqui diante de um casal, além de tudo, a nível de conhecimento muito privilegiado, e também um casal belíssimo, E aí? Eu conto ou você conta? Bom, eu posso contar um pouco, até porque começou e partiu de mim, Certo. Eu trabalhava em Bananeiras e era médico do CAPS, de lá, na parte da psiquiatria. E eu recebia encaminhamentos de uma pessoa que eu não conhecia, mas eu via lá o carimbo, doutora Raíssa Maciel. E eu comecei a olhar assim, eu falei, rapaz, eu gostei desse nome aqui, eu quero conhecer essa pessoa. E aí teve um dia que a gente conseguiu nos encontrar, eu fui encaminhar um paciente para o hospital e desci para falar com a médica que estava de plantão para a gente ver como é que faria com aquele paciente, E aí, coincidentemente ou não, eu acredito muito em Deus e acho que tem um propósito na nossa vida. Ela estava lá e nos conhecemos e ficamos conversando e depois, graças a Deus, estamos hoje casados já há 2 anos.
2 anos. Resumindo, ele se apaixonou, não foi nem por mim, foi pelo meu carimbo. Pelo carimbo. E depois já tem filhos, veio o interesse. assim? Não temos filhos Ainda não. juntos, ele tem um filho de 7 anos. Ótimo. Vamos partir agora para salvar vidas. Olha o nosso tema principal. Número que aí está e irá ficar direto com o meu WhatsApp para qualquer pergunta. É bem fácil. 981925555 e o tema principal do nosso primeiro bloco. Tá aí. A alimentação saudável em prol de um vigor físico, mental e sexual. É o pacote completo. E aí, doutora? E esse termo aí tão amplo, é possível? Claro que é possível. E é algo que todo mundo quer e busca, né? Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que alimentação é apenas dieta. Eu não quero fazer dieta, não quero ficar preso àquelas quantidades ali que o nutricionista passa, que é muito chato, que tem que comprar alimentos diet, lights, mas eu digo que tudo parte de uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável não significa que você tem que viver a vida comendo alimentos diet e light. Muito pelo contrário, isso é o que a gente precisa desconstruir. A gente tem que voltar aos tempos dos nossos avós, e a alimentação saudável é aquela alimentação natural. É a macaxeira, é a batata doce, é a carne, é o ovo, é o frango, são os legumes, as verduras, né? Isso é que a gente precisa resgatar. E essa alimentação saudável vai trazer, sim, saúde em todas as áreas, tanto na saúde física, quanto na saúde mental, também na saúde sexual. Doutor Rodolfo, nesse contexto ainda, o público está observando, além de belíssimos, vocês estão em plena forma. Eu estou precisando perder 20 quilos. E aí, doutor? Pois é, meu amigo Fábio, eu sempre falo o seguinte, eu tenho que ser a inspiração dos meus pacientes. Então, não adianta você ir no cardiologista, por exemplo, e ele mandar você parar de fumar se ele também fuma. É incongruente. Então, a gente sempre tenta mostrar também nas nossas redes sociais o nosso dia a dia, né, mostrando como a gente se alimenta, como a gente faz atividade física. Eu sempre falo sobre a importância de um sono também, que a gente tem que ter um sono reparador. Hoje são vários fatores de adoecimento que a gente vai trabalhando em cima do paciente para que a gente mexendo com pensamentos, emoções, crenças, hábitos e atitudes desse paciente, a gente consegue realmente levá-lo à saúde e muitas vezes recuperá-lo de uma doença, né? É nesse contexto, já agradecendo mais uma vez a todos que estão propiciando essa excelência de programa, já pode colocar o primeiro tema, fruto das nossas pesquisas, está aí, ótimo, sensacional, fadiga e indisposição. Doutora, vocês comentam muito esses fatores nas redes sociais. É lógico que isso, ao meu ver, está cada vez mais presente no dia a dia. Eu queria, começando com a senhora, que a senhora falasse, dentro desse contexto, o que é que pode e o que é que tem sido feito realmente. E é o que eu sempre falo, Fábio, a fadiga e a indisposição geralmente é o primeiro sintoma de uma doença. Então, muitas vezes as pessoas só buscam um médico quando eles sentem alguma coisa. E muitas vezes essa coisa é a fadiga e a indisposição. E alguns fatores são muito importantes para que a gente melhore essa fadiga, que você realmente seja uma pessoa mais disposta, com mais performance. Que são o quê? Principalmente a nível de nutrientes. As pessoas estão cada vez mais se alimentando de forma errada e cada vez mais deficiente de diversos nutrientes, como vitamina D, coenzima Q10, magnésio, as vitaminas do complexo B. Então, a gente precisa estar resgatando essa nutrição verdadeira e uma suplementação para que a gente melhore essa fadiga e essa indisposição. Doutor Rodolfo, nesse contexto ainda, eu sei que o senhor alia muito e trabalha muito com a mente. E a mente é a base, vamos dizer, para todas as reações e até para que se tenha um resultado, vamos dizer assim, satisfatório. E aí, doutor? Sim, Fábio, só puxando um gancho, né, do que a doutora Raíssa falou.
existe o mundo real e o mundo ideal, né? No mundo ideal, todos nós seríamos saudáveis, teríamos uns bons relacionamentos, dormiríamos bem, nós teríamos também muito vigor físico, mental, sexual, né? Mas sendo que a gente vive no mundo real. E no mundo real é essa correria, é esse estresse. Muitas vezes as pessoas não conseguem dormir bem. Quando vão dormir, já estão estressados e aí passam a noite de insônia, né? Acordando durante a noite. As relações em trabalho, as relações no trânsito, todas as relações que nós temos, está gerando muito estresse crônico, né? Antigamente a gente tinha, na época das cavernas, o estresse agudo, que é aquele que vem um animal e a gente tem que só fugir ou lutar contra ele e depois o estresse cessava. Hoje em dia nós vivemos um estresse crônico e isso está levando a muita indisposição, a muita fadiga e é o que eu mais identifico no consultório. Então, toda vez que eu pego um paciente, eu vou, além de avaliar a questão alimentar, que isso é importante, e que o estresse também leva a uma compulsão, por exemplo, nós temos sempre que avaliar o sono. Eu vejo que muitas pessoas estão com essa fadiga porque estão dormindo mal. E uma das coisas principais hoje em dia é a tecnologia. Então, nós vemos aí, antes de dormir, está todo mundo no celular, né? E quando a gente acorda, muitas vezes a gente não olha para o sol. E aí a gente tem que ver o nosso ciclo circadiano. Quando nós acordamos, nós deveríamos, primeiramente, olhar o sol, que a gente ativa o nosso cortisol. E quando fosse à noite, nós deveríamos dormir o mais cedo possível e deixar essas telas e as luzes azuis, né, de lado para nós ativarmos a nossa melatonina, que é um hormônio que ajuda no sono. Sendo que a gente está fazendo muitas vezes ao contrário. Quando é de manhã, a gente coloca um óculos, simulando a noite, e quando é à noite, a gente está no celular e em luzes, e aí simula o dia. Então, o nosso ciclo circadiano fica todo alterado, fazendo com que nós tenhamos também muitas alterações hormonais, seja na testosterona no homem, e por isso que a gente fala sobre a questão do vigor sexual, e também na mulher. E aí nós liberamos também outros hormônios que vão causar mais fome se nós não dormirmos bem, como a grelina, e aí vai começar o processo de obesidade, e fora a ansiedade que isso vai gerando, e a pessoa sempre querendo compensar em alimentos, muitas vezes, que não são saudáveis, né? E, doutora Raíssa, nesse contexto, sabemos que o Brasil é o país de maior grau de ansiedade do mundo. Portanto, esses fatores, vamos dizer, eles são muito presentes, né? Estamos diante, lógico, de uma pandemia. De qualquer maneira, é bom sempre alertar, né, de estarem com a vacinação completa. Parece que cerca de 1 milhão de pessoas na Paraíba ainda não tem o ciclo completo de vacinação. Vocês são observadores, notem, por favor, o famoso álcool voltou ao nosso cenário aqui. Estamos tomando e indicando todas as precauções possíveis e necessárias. Aí vem a minha pergunta, ainda dentro desse contexto da fadiga, da falta de disposição. Tem muita gente desanimada. Pode ser com a eleição, pode ser com a crise financeira. Como compor isso tudo, doutora? Como animar? Como fazer com que o paciente siga esses trâmites, essas regras, para ter um resultado, vamos dizer, absoluto? Então, a ansiedade é algo que a gente vê realmente crescendo cada dia mais. E é o que eu sempre falo aos meus pacientes, a gente tem que aprender a cuidar dos hábitos mais básicos para a nossa saúde, porque são eles que vão fazer com que a gente produza dopamina, que a gente melhore o nível de serotonina, e isso tudo vai controlar também a ansiedade. Que hábitos são esses? Níveis de hidratação. Nosso cérebro ele precisa de água para poder trabalhar de forma adequada. O sono, como o doutor Rodolfo falou, a gente deve dormir aí em torno das 22 horas e acordar no máximo 7, 7h30, porque o pico do cortisol ele se dá por volta de 7h30, 8 ou no máximo 9 horas. A gente tem que elevar um pouco esse cortisol durante o dia. A alimentação saudável, como eu falei, a atividade física ela é muito, muito importante. O uso de alguns fitoterápicos, o uso de alguns chás, o uso de óleos essenciais, que são formas naturais para a gente estar ajudando e modulando também essa questão do humor. No contexto, eu já queria, por favor, que colocasse a próxima tela aí na sequência e os doutores irão analisar e realmente temos que pensar.
Eu vou começar com o doutor Rodolfo. Diz assim, emagrecimento saudável no fim do ano. Doutor, algumas pessoas julgam isso quase impossível. E aí, o que fazer, doutor? Meu amigo, você que está esperando emagrecer em um mês, você não vai conseguir de uma forma saudável, né? Se você realmente quiser perder peso, é uma coisa diferente de emagrecimento, né? Então, tem muitas pessoas que fazem dietas malucas, tem pessoas que usam remédios sem até prescrição médica, querendo emagrecer ou perder peso que você ganhou durante toda uma vida. Então, eu sempre digo, você não levou um mês para engordar onde chegou. Você levou anos para isso. E muitas vezes as pessoas querem uma fórmula mágica para perder todo aquele peso que foi acumulado por anos em 30 dias. Então, quando você quer realmente um emagrecimento saudável, duradouro, você precisa realmente estar já integrado dentro de uma prática saudável há mais tempo. Seja na alimentação, seja no sono, seja na espiritualidade, na meditação. São ferramentas que a gente sempre passa também para os nossos pacientes, porque existem coisas que são de graça, pessoal. É a gente pegar, ir para uma praia, correr, fazer uma atividade física, tomar um sol, vitamina D, importantíssimo também no processo de emagrecimento. É você fazer uma higiene do sono, sempre ter aquela rotina do sono, dormir mais cedo, acordar mais cedo, remetendo praticamente aos nossos ancestrais, né, que eles acordavam com as galinhas e dormiam com as galinhas. E até um tempo atrás, Fábio, quando eu trabalhava lá no interior, eu peguei um senhorzinho que ele já tinha aproximadamente 80 anos e a testosterona dele batia 700, coisa que a gente não vê hoje em dia aqui na capital, inclusive em muitos jovens. Por quê? Por conta de um estilo de vida estressante e que está levando isso aí à obesidade. Então, eu não vejo como conseguir, de uma forma saudável, o emagrecimento em 30 dias agora para o final do ano. Mas é interessante, licença, Fábio. Pois não, doutora. Só para completar. Interessante que a gente está fazendo agora, a partir da semana que vem, um plano de contingência alimentar, exatamente para esse final de ano. Ou seja, para que vocês aprendam sobre uma alimentação saudável e sobre várias estratégias que a gente usa no consultório, no nosso dia a dia, para que nesse período aqui você aprender isso e conseguir seguir, provavelmente quando chegar em janeiro você vai ter mudado, aprendido tudo sobre estilo de vida saudável e aí sim você vai conquistar um emagrecimento saudável e que seja realmente perpétuo. E aproveitando aí, logicamente, a fala da doutora Raíssa Marinho, eu quando estive na Marinho Clínica, fica ali no Livre Mall, depois a gente vai falar, uma estrutura, eu posso dizer, fabulosa, uma equipe extraordinária. Eu sou muito observador, né? Eu tenho um olhar, eu posso dizer, como apresentador, obviamente, isso provém do DNA do meu pai, Heraldo César, em Campina Grande, está nos vendo agora, daqui a pouquinho estarei aí, papai. Mas também, doutora, eu gosto de ressaltar, eu observei lá na clínica o quanto a senhora é criteriosa. E eu não fiquei com raiva de ficar esperando, eu fiquei contente, porque a senhora demorou mais de 1 hora em uma consulta. E isso, para mim, tem uma valia enorme, porque a gente sabe que isso vai reverter no diagnóstico preciso. Acertei, doutora? Com certeza. É algo que a gente preza muito, é pelo tempo de qualidade com os nossos pacientes, não é só receber o paciente, eu quero emagrecer, ele prescrever lá um bocado de medicação. Não, a gente precisa entender vários parâmetros, como é o estilo de vida, qual é a história familiar daquela pessoa, quais são os hábitos, e a gente tentar traçar metas, entender tudo, explicar melhor sobre a saúde intestinal, sobre a qualidade do sono, sobre a alimentação, o controle do estresse. Então, por isso que esse tempo ele é tão necessário e tão precioso para que o paciente se motive, entenda e saia dali transformado. Fábio, só pegando um gancho também, eu acho que o papel do médico hoje em dia não é só a prescrição, nós temos que educar os nossos pacientes para a saúde. E por isso que é importante essa consulta mais demorada e também um acompanhamento como a gente faz com os nossos pacientes, né? Eu sempre comento com todos eles que muitas vezes a gente está casado há 30, 40 anos e não conhece perfeitamente a pessoa que está do nosso lado. Verdade. Imagina se a gente vai conhecer um paciente ali em 10, 15 ou 20 minutos de uma consulta. Então, por isso que eu sempre também prezo por uma relação médico-paciente muito boa. Eu faço amizade com meus pacientes, eles me mandam no WhatsApp, eu respondo, manda no Instagram, eu respondo, eles me marcam.
Então, assim, eu acho isso muito importante. E você falou, Fábio, do DNA, né? Então, o pessoal ainda vive muito a época da genética. Se eu tive um pai que teve câncer, eu vou ter câncer. Não, hoje nós trabalhamos com a epigenética, que é o quê? É o que você faz no seu dia a dia, no seu estilo de vida, que vai desencadear ou não aquela genética que você tem. Então, por exemplo, se eu tiver uma genética para diabetes, eu não sou obrigado a ter diabetes porque meus pais tiveram. Vai depender do que eu faço no meu dia a dia. Se eu me alimentar bem, se eu fizer uma atividade física, se eu fizer tudo certo, muito provavelmente eu não terei diabetes. Então, caiu muito por terra esse conceito da genética hoje em dia. Pois não, doutora. É aquela questão. A gente tem que imaginar a nossa saúde como se fosse uma corrente, que tem vários elos. E aí, durante essa consulta, a gente tem que entender qual é o elo mais frágil daquele paciente, porque é ali que a gente vai ter que intervir. Isso é a epigenética, porque a gente fortalecendo esse elo mais frágil, a gente vai fortalecer todos os outros. E aí a gente vai ter saúde. Nesse momento aqui, estou recebendo uma chuva impressionante, agradecendo a grande audiência de perguntas. Vou perguntar aos senhores, de qualquer maneira, é uma curiosidade aqui, se no caso a Marinho Clínica se atende convênios. Assim, é lógico que a população é muito diversa, o público que nos assiste, ele está disposto em todas as classes sociais, e aí? Nós não atendemos convênio justamente pelo fato da gente ter uma qualidade melhor nesse atendimento. Nós passamos 1 hora e meia com nossos pacientes, então assim, não teria como levar a clínica com convênio. A gente não faz, mas os convênios cobrem sim os exames que são necessários. E alguns planos, né, Bradesco, Sul América, você pode pedir reembolso. Mas, de fato, a gente não tem como atender no volume, sim, na qualidade. É por isso que a gente tem a hora marcada, o paciente vai naquela hora, ele vai ser bem atendido durante 40 minutos, 1 hora, às vezes 1h20 de consulta, dependendo do caso. E é por isso que a gente não aceita plano de saúde. Engraçado, uma curiosidade, acontece isso também aqui no programa Saúde Master, eu conheci, vamos dizer, a primeira visualização dos doutores foi no ônibus. Eu conheci os doutores no ônibus. Interessante, né, doutor? Doutor, eu achei uma mídia muito bacana a que vocês fizeram. Como atuo também na área do marketing, quando a gente une a mídia ideal e a partir dali se constata, que é o caso dos senhores, que os profissionais são de excelência, a fórmula é completa. E foi isso que eu vi, conheci vocês no ônibus. Eu também não conhecia, eu não conheço muito de marketing, né? O marketing que eu conheço talvez seja só o do Instagram, a televisão, que é o marketing mais tradicional, né? E foi a partir de um paciente meu que virou amigo, que ele também é um dos sócios da Transnacional, e ele deu a ideia, né? Rodolfo, acho que ficaria bacana mostrar vocês aí no ônibus, e ficou bacana mesmo, porque muita gente tirava foto e marcava a gente, e muitos pacientes mandavam fotos também no Instagram, ou no WhatsApp, e lembravam, né? Eita, eu estou precisando marcar uma consulta de novo com o doutor. Então ficou isso aí marcado na memória de muita gente. Foi bem interessante também, e eu sempre digo, até porque temos uma linha de qualidade aqui nos nossos anunciantes, eu vou até falar de aproveitar agora, porque o Saúde Master tem anunciantes até internacionais. Eu estou me referindo nesse momento a 11 Nanotech. Deve aparecer aí, sensacional, agradecendo aí a todos que estão trabalhando. Estamos ao vivo. A 11 Nanotech, ela desenvolveu um produto que vai chegar no Brasil, vocês terão acesso a partir do próximo mês. Foram pesquisas de 5 anos pesquisando. Na próxima imagem deve aparecer, está aí o mosquito, temido mosquito, que pode levar a dengue, chikungunya, zika, malária, febre amarela. E houve uma pesquisadora portuguesa que estará brevemente aqui no programa Saúde Master. Ela vai aparecer aí daqui a pouquinho, é a Filipa Fernandes. Ela desenvolveu, olha ela aí, bastante nova, ela está agora, viu, em Portugal. Tem muito brasileiro nesse momento em Portugal, mais precisamente na cidade de Braga.
Braga, em Portugal, eu já li, estou querendo ir para lá, estou querendo um convite. E aqui, eu queria, por favor, o Alex Neto, já agradecendo, eu estou com a pulseira aqui, foi ela que desenvolveu. 5 anos de pesquisa. Teremos essa pulseira, um site, todos os indicativos, no próximo mês, para quem quiser adquirir. Uma vez usando com essa pulseira, evita que o mosquito chegue até você. Está aí a pulseira, ela é disposta em várias cores, vai ter um preço muito acessível e você vai ficar livre que um mosquito venha e que você passe a ter alguma dessas doenças que levam, infelizmente, ou podem levar ao óbito. E uma coisa muito interessante, quando você está usando essa pulseira, é como se você estivesse aqui sendo uma planta. Essa palavra está sendo muito usada, né? Assim, na Fazenda, Big Brother, diz que tem umas pessoas que ficam como planta. Mas aqui é a planta do bem, é justamente para proteger dessas doenças. Portanto, estamos muito gratos. Eu quero agradecer, eu tenho me comunicado semanalmente com a Filipa Fernandes, 5 anos investigando, desenvolveu e pela primeira vez anunciando no Saúde Master, anunciando no Brasil, e aqui você vai ver tudo em primeira mão e nós iremos divulgar quando começar a vender e todos os indicativos. E eles se tornaram um patrocinador, espero que eterno, aqui do Saúde Master. E brevemente, a Filipa estará aqui no programa Saúde Master, vocês vão ver, ela desenvolveu vários outros produtos. Vocês notem como o que diferencia também as pessoas é o conhecimento humano. Por isso que eu estou do lado de 2 grandes médicos de muito conhecimento e mais uma entrevista maravilhosa que já vamos continuar. Eu queria que já se colocasse o próximo tópico para discutirmos aqui com a doutora Raíssa Marinho e o doutor Rodolfo Marinho. Doutores, eu creio que isso aí é a base até da nossa vida, a medicina preventiva. Doutora Raíssa, como vocês adotam essa sistemática na Marinho Clínica? Então, a medicina preventiva, né, como eu tinha falado na primeira parte da entrevista, muitas pessoas deixam para buscar médicos quando sente alguma coisa, ou seja, muitas vezes essa doença já está instalada e a gente não consegue reverter. Algumas doenças são, sim, reversíveis, mas a maioria delas não. Então, é o que eu sempre falo, busquem um médico para que a gente consiga prevenir. E como é que a gente consegue prevenir? Principalmente avaliando o seu estilo de vida, os seus nutrientes, esses elos frágeis da sua genética, certo? Para que a gente consiga indicar, estimular a mudança dos hábitos e que essas doenças elas não venham ser instaladas e que você tenha muito mais vigor, muito mais disposição, qualidade de sono, humor, e é isso. Fábio, o pessoal sempre me pergunta, né, quando é que eu devo começar uma prevenção? E eu sempre respondo, no momento que, se for uma mulher, no momento que você vai engravidar, você já tem que começar uma prevenção para que seu filho já tenha uma saúde a partir do nascimento, né? Então, hoje em dia, eu atendo também muitas mulheres que querem engravidar e até maridos também, porque a gente não tem que cuidar só da mulher, a gente tem que cuidar do casal quando se pensa em gravidez, né? Para que nós tenhamos o quê? Com que a epigenética não haja naquele feto que está sendo gerado e que ele não venha já desde a infância a ter várias complicações e doenças como nós estamos vendo, né? Então, antigamente era uma coisa muito rara, doenças autoimunes em crianças, diabetes, hipertensão, e hoje nós já vemos que aumentou muito essa prevalência, justamente por quê? Porque começou lá atrás. Então, toda vez que eu pesquiso a vida do meu paciente, eu pergunto desde a gestação. Muitos não sabem responder, né? Muitos não sabem responder o que aconteceu durante a gestação da mãe, se amamentou ou não. Então, toda essa dinâmica e essa orientação nós damos aos nossos pacientes desde o momento que eles querem fazer algum ato de concepção. Então, a prevenção vem muito antes de você nascer. Estão chegando muitas perguntas, como eu falei, o nosso telespectador, eu sempre digo, é bastante inteligente, vou usar aqui o meu óculos
doutores, encontraram uma palavra, creio que até relativamente nova, no Instagram da Clínica dos Senhores. Tem dizendo aqui, estratégia nutrodietética. E aí, doutora? Estratégia nutrodietética. Dietética. Dietética. O que é que quer dizer isso? Juntamos a nutrologia, né, com a nutrição. Então, a nutrologia, o que é? Exatamente a gente avaliar todo o seu histórico, avaliar também os seus exames, como é que está o nível de colesterol, triglicerídeo, como é que está seu perfil inflamatório. Então, muitas pessoas aí estão inflamadas há muito tempo, que a gente chama de inflamação subclínica. Então, a gente avalia aí PCR, fibrinogênio, ácido úrico. Essa é a parte médica, a parte nutrológica, né? Associada ao quê? A uma dieta, uma alimentação saudável, que aí a gente tem o nutricionista na clínica. Então, a gente trabalha em conjunto com a equipe multidisciplinar e por isso que a gente juntou a nutrodietética aí no nosso dia a dia. Interessante, né, doutor? Porque é um termo, assim, aparentemente novo para várias pessoas, mas há toda uma união, pelo que eu estou a notar, em prol da saúde. É isso, doutor? Sim, eu não vejo hoje um profissional atuar de forma isolada. Eu acho que a gente tem que ter o apoio de todos os outros profissionais de saúde, né? Então, eu sempre indico um nutricionista, que é o da clínica, eu indico um educador físico, muitas vezes o paciente precisa de um psicólogo. Então, Fábio, quando a gente mexe com saúde, é uma coisa muito ampla, né? Porque, como eu disse, você tem que ver pensamento, crença, emoção, hábitos e atitudes desse paciente. E muitas vezes a gente, como médico, não tem como acessar todas essas áreas e a gente precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar. E a parte de nutrologia, ainda lá na clínica, você viu, né? A gente faz também a reposição de diversas vitaminas, de diversos minerais que a nutrologia trata, né? Então, vitamina D, as vitaminas do complexo B, magnésio, ácido alfa-lipóico, a gente vai fazendo de forma injetável na própria clínica. E só para tirar uma outra dúvida, né? Muita gente pergunta a diferença do nutrólogo para o nutricionista. O nutricionista, ele faz o cardápio real, ele prescreve a dieta, né? E a gente não, a gente faz o diagnóstico da doença, o tratamento, e junto com o nutricionista nós vamos ver e adaptar qual o melhor tipo de dieta para aquele paciente. E aí, mas quem faz realmente a dieta é o nutricionista. É só a cargo básico, o nutricionista, né, tem uma outra formação, e o nutrólogo, a formação é médica. Está chegando muita coisa aqui. Doutores, eu acho que essa aqui os senhores não vão conseguir resolver. Deixa eu ver se eu posso ler. Tá dizendo se eu não souber, eu digo. Está dizendo o seguinte aqui, depois que meu candidato perdeu, ele cita aqui, o Bolsonaro, não estou mais caminhando, não penso em mais nada e há 2 semanas que não faço sexo. Está complicado, não está? Meu amigo, eu vou dizer um negócio. Você está vivendo um luto, né? Na realidade, muitas pessoas estão vivendo um luto. Tinha aquela expectativa da vitória de um candidato ou de outro. E muitas pessoas conseguem superar o luto mais rápido do que outras. E, às vezes, algumas delas vão ter que procurar, sim, uma ajuda de um psicólogo ou até de um psiquiatra, porque nós estamos vendo aí que realmente mexeu muito com a cabeça das pessoas, né? A gente veio de um período difícil, que foi a pandemia, que já mexeu muito, aumentou muito a ansiedade, e depois agora nós emendamos com esse período de política, que também mexe muito com crenças, mexe com o psicológico das pessoas. Então, eu aconselho, inicialmente, ele procurar realmente um psicólogo que vai ser o mais assertivo nesse caso. Doutora, tem chegado, assim, várias pessoas na clínica desanimadas, com depressão, e aí, logicamente, às vezes estavam ou estão diante de um tratamento, né, em relação a emagrecimento, estão desestimuladas. Como é que a senhora está vendo isso? Sim, é importante lembrar que como a gente faz essa consulta, né, bem prolongada, muitas vezes sim, a gente precisa indicar, orientar o paciente que junto ao tratamento nutrodietético, ele vai precisar também ser acompanhado por outros profissionais. E muitas vezes esse profissional que ele deve procurar é um psiquiatra, é um psicólogo também, para ajudar, tanto na questão da ansiedade, quanto na questão também dele conseguir manter essa atividade, essa alimentação saudável. Então, a psicologia hoje, ela é muito importante associada à nossa conduta. Vamos ver o próximo tema e na sequência, costumo frisar, esse é o programa Saúde e Marcha, estamos ao vivo aí para todo mundo. Diz aí, ciclo circadiano,
que o doutor, inclusive, já ressaltou. Eu queria, doutor, que o senhor exaltasse mais, porque eu julgo de máxima importância, e depois a doutora Raíssa vai completar. Esse é um tema que é bastante importante e que nós conseguimos, com as mudanças do hábito, melhorar esse ciclo circadiano. E o que seria ciclo circadiano? É aquilo que acontece todos os dias no nosso organismo, né? Então, assim, nós, quando acordamos, nós temos os níveis de hormônios que nos despertam mais altos. Então, o cortisol, por exemplo, é um deles, é apenas um deles. E temos maneiras de mantê-lo de uma forma mais saudável durante o dia. Porque as pessoas estão vivendo modelos que muitas vezes o cortisol amanhece, quando deveria estar mais alto, amanhece mais baixo. E à noite está mais alto, quando deveria estar mais baixo. Então, assim, isso acontece muito pelo nosso estilo de vida, como eu falei logo no começo. Acordou, coloca um óculos, não faz atividade física, não desperta o seu corpo. E quando é à noite, está muito concentrado em telas. Então, isso faz uma mudança muito radical nos nossos hormônios. Por isso que a gente mexe com a parte neurometabólica. Então, o que é que você está fazendo que está fazendo essa bagunça? E aí muitas pessoas acham que com reposição hormonal é que ajuda. A reposição hormonal ela tem que ser uma estratégia muito técnica. Não é muita gente está falando que está fazendo, eu faço como é o termo? Uma modulação hormonal. Modulação hormonal é uma coisa que você consegue fazer naturalmente. E às vezes até com alguns ativos fitoterápicos você também consegue melhorar muito a saúde desse paciente. Então, o ciclo circadiano, só para resumir e falar de uma forma talvez mais lúdica, é como se fosse um relógio biológico, tá? Então, é o nosso relógio metabólico. Então, pela manhã, a gente vai ter alguns hormônios, como o Rodolfo falou, como o cortisol, e à noite a gente vai ter, por exemplo, a melatonina. Quando a gente está muito desregulado, ou, por exemplo, médicos, dá muito plantão à noite, a gente acaba trocando, invertendo esse relógio biológico. Isso é muito ruim para o nosso corpo, porque a nossa programação metabólica, os nossos órgãos, os nossos sistemas, eles são programados para trabalhar de dia e dormir à noite. Então, os nossos genes também eles são programados para isso. Então, acontece que quando a gente está com essa desregulação desse ciclo circadiano, logicamente, a gente conversa com o paciente, a gente orienta, mas temos também como adaptar, existem alguns adaptógenos, alguns fitoterápicos, como relora, como L-teanina, a própria melatonina, para que a gente ajude o paciente a estar produzindo essa melatonina à noite e baixando os níveis de cortisol, para que ele tenha realmente mais qualidade de vida e que consiga ajustar o ciclo circadiano para que não ocorra e não se alastre o mal de você acordar na hora que é para dormir e dormir na hora que é para acordar. E só para estimular a todos que estão nos assistindo, atenção que eu vou dizer, sensacional, o segundo bloco de hoje, daqui a pouquinho ao vivo, estamos ao vivo, tudo aqui é presencial, a cores, e assim se deram mais de 400 entrevistas. Houve uma pesquisa, essa pesquisa fundamentada no caso da nossa produtora, está aqui na minha frente, a Verônica Amorim, e nós encontramos uma médica nova, ela já está aí, será o segundo bloco, espetacular. Olha o que eu vou dizer. A doutora Luana Soares, ela é da área da odontologia. Só com um detalhe, bem nova ela, é professora, e uma das grandes, eu já posso dizer isso porque presenciei, uma das grandes especialistas no que chamamos harmonização orofacial. Vou mais adiante, que é daqui a pouquinho. Lábios. É espetacular o que ela consegue fazer com o aprendizado, o conhecimento adquirido. Isso no segundo bloco. Outra surpresa no segundo bloco, ainda não sei completamente, saberemos daqui a pouquinho. Ela vai trazer algo, parece-me, que é um produto aí revolucionário para sortear. Aí eu vou dizer o critério aqui do sorteio a nível do conhecimento. Daqui a pouquinho, outra grande estreia, vocês vão ver uma revelação
no meu modo de entender e de analisar, a doutora Luana Soares. Inclusive, eu creio que a doutora Raíssa conhece a doutora Luana, não é, doutora? Já ouvi falar, mas não a conheço pessoalmente. Ainda não conhece Ainda pessoalmente, não conheço, né? mas vou conhecer, com certeza. Porque ela também está lá no Live Mall. Live Mall, e eu acho que é no mesmo andar, né? No mesmo andar, no mesmo andar. Portanto, as coincidências de Deus aqui só acontecem no programa Saúde Master. Eu vou falar de outro patrocinador de excelência, porque é uma plataforma de saúde. Eu estou me referindo a Medicalis. Vocês vão notar que a Medicalis pensou em tudo quando a gente fala em plataforma. Vão aparecer aí artifícios, porque a Medicalis, além de revista impressa, que você encontrará na maioria das clínicas, consultórios, hospitais, academias, salas de espera, laboratórios, empresas, a Medicalis também tem o que chamamos de TV Indoor. O que é isso? Você está aguardando por uma consulta, por exemplo, e a partir do momento, aquela tela, aquela TV que está ali, estará exibindo toda uma programação com grandes profissionais voltados para a saúde e bem-estar. Isso é a Medicalis, é uma plataforma completa. E atenção, não fica só nisto. A Medicalis também terá, e nós vamos lançar, o Guia Medicalis. É toda uma ação digital que contará com site e aplicativo, e o diretor, vamos dizer assim, o diretor comercial, o Adriano, da Medicalis, ele estará aqui no programa brevemente e nós vamos lançar em primeira mão o Guia Medicalis. Portanto, a Medicalis é sensacional. Pensem, revista impressa, de uma qualidade editorial única. Você abre, se instrui e vê os grandes profissionais da Paraíba, do Brasil e do mundo. A partir daí, já tem a TV Indoor e vai passar a ter também o Guia Médico Digital. Portanto, a Medicalis é sensacional. Estamos continuando aqui, quase no final, apenas do primeiro bloco, ao vivo, do programa Saúde Master, uma estreia, o casal, os grandes médicos, a doutora, a meu lado, a doutora Raíssa Marinho e o doutor Rodolfo Marinho, da Marinho Clínica, e eu queria que já colocasse o próximo tema para abordarmos. Vamos ver. Lógico que isso é sempre uma busca, e falamos até no início, e é o tema, vamos dizer, principal do nosso primeiro bloco de hoje. Diz aí, vigor físico, mental e sexual. Doutora, para aliar, vão ser necessários muitas consultas, muitas sessões. E aí, doutora, nós sabemos que na vida, né, a vida ela é feita também de mudanças e de dificuldades. A gente sabe que tem que ter aí uma disciplina, creio, muito rigorosa. E aí? Então, não é questão de ter disciplina muito rigorosa, é você aprender sobre a saúde, sobre o que você pode fazer para melhorar a sua saúde e você se sentir melhor. Então, isso deixa de ser uma obrigação e passa a ser um prazer. E é isso que a gente tenta mostrar ao paciente, porque quando você fala de disciplina, parece que é algo assim que lhe força, que você tem que fazer por conta que algo tá ruim. Mas não, a gente quer que você faça para que você se sinta bem melhor e você realmente viva essa saúde plena, que você acorde com vigor, que você tenha performance, que você tenha uma saúde mental. Muitas pacientes falam, doutora, eu passava 3, 4 horas para resolver algo. E hoje eu consigo focar, eu consigo realmente trabalhar com uma forma mais assertiva. Então, em vez de gastar 4 horas, hoje eu gasto 40 minutos. Então, são essas coisas que a gente ensina ao paciente, que a gente tenta restaurar, que a gente tenta mostrar para ele que você vai ganhar realmente quando você investe na sua saúde.
Ou seja, doutor Rodolfo, é sempre o ato de fazer a coisa de forma natural, de forma mais tranquila. Eu ressalto isso porque a gente sempre tem que lembrar que os boletos vão chegando, né, doutor? E é a vida, né? Mas os senhores têm todo o conhecimento para tal, não é isso? Pois é, Fábio, a gente tem que avaliar que nós temos hábitos, né? E aqueles hábitos, muitas vezes, a gente construiu já na nossa mente, mas hoje a neurologia fala muito sobre a neuroplasticidade. Então, nós conseguimos começar e conquistar novos hábitos. Isso, no início, começa com disciplina, mas depois se torna uma coisa tão automática que aquele novo hábito já está incorporado na sua vida. Então, você já faz de uma forma natural e prazerosa. E é o que acontece. A gente também tem que lembrar que aqueles hábitos antigos que estavam lá, eles não saíram, eles apenas foram apagados por novos hábitos. E aí a gente viu durante a pandemia, Fábio, muito o que aconteceu. Pessoas que já tinham adquirido novos hábitos e de repente tiveram que ficar em casa, isolados, né? E começaram novamente a ganhar peso, começaram com os quadros de ansiedade, depressão e por aí vai. Porque a gente não tinha o que fazer naquele momento. Então os hábitos antigos voltaram à tona e muitos pacientes me procuraram pós-pandemia, tinham perdido toda aquela motivação inicial antes da pandemia. Então, assim, por isso que nós vamos, e não adianta você também chegar para o paciente, por isso que a gente tem que avaliar muito bem e criteriosamente cada um. Não adianta eu chegar e falar, Fábio, a partir de amanhã você vai fazer a dieta, você vai fazer a atividade física, você vai fazer isso, isso e isso. Não, a gente tem que começar com mini hábitos. Então, se eu conseguir, durante aquela primeira semana, tirar o açúcar do seu café, e você consegue durante 7 dias aquilo ali, a gente já conseguiu mudar o primeiro hábito. E o primeiro hábito é apenas o início de uma mudança completa de hábitos. Então, vamos com mini hábitos, não precisa de pressa. Você chegou até aqui, agora para conquistar, vai também demorar um certo tempo. E eu sempre falo também sobre a questão do equilíbrio, né? Então, muitas vezes você está focado tanto no trabalho que esquece a saúde, que esquece a família. E eu acho que saúde é um contexto amplo. Você tem que estar bom no seu casamento, você tem que estar bom na relação com o filho, você tem que estar bom na sua saúde física, mental. Você tem que estar bem no seu trabalho, desenvolvendo, produzindo, tendo o prazer de estar ali. E isso vai gerar saúde, porque senão vai ser um estresse e esse estresse vai lhe adoecer em algum momento na vida. Doutora Raíssa, nesse contexto, a senhora se depara, é uma curiosidade, muitas vezes que a família, vamos dizer assim, os pais e adolescentes também, eles querem fazer um programa por completo, ou seja, a nível do bem-estar, da saúde, desses fatores aí, físico e mental, porque a gente sabe que a família está nesse contexto, né? Muitas vezes você tem uma pessoa que quer muito seguir todo essa rotina, esse padrão, mas em casa tem pessoas que não ajudam ou que não dão exemplo. Como é que a senhora vê isso? Sim, a gente lá no consultório, inclusive, recebe muitos casais, né? Então, eu acabo atendendo as mulheres, Rodolfo acaba atendendo os homens, e isso é muito importante quando o casal ele está junto e unidos no mesmo propósito. Porque um ajuda o outro, um hábito bom de um vai estimular o outro. Então, sim, eu acho que é super importante. E quando os pais aprendem sobre alimentação, sobre saúde, isso vai refletir também na saúde dos filhos. Nós não atendemos crianças, mas eu atendo adolescentes, né, a partir de 16 anos. Mas crianças a gente não atende. Tem até nutróloga infantil também, depois a gente pode até passar o contato dela. Tranquilo, eu sei que é uma equipe lá brilhante, cheguei a conhecer alguns. Eu queria até que o senhor citasse, doutor, tem outros componentes lá da Marinho Clínica, né? Tem a nossa equipe de relacionamento, né? Nós temos nossa enfermeira, Denise, nós temos nosso nutricionista, Elton, Fagner, que faz também toda a parte de comunicação da clínica. Foi o Fagner que eu conheci lá, não foi, doutora? Isso, e de gestão da clínica. Então, assim, todos querendo agir e atuar em prol do paciente, todos preocupados realmente com o paciente que nós atendemos. Então, hoje, uma preocupação nossa é justamente esse cuidado, né? É o paciente se sentir acolhido, que é o que está faltando em muitos locais, e por isso que a gente consegue também um sucesso grande no tratamento, porque ele se sente bem, se sente acolhido, e alguns fatores sabotadores, como você falou, né? Às vezes pode ser um marido ou uma esposa, acaba ficando até de lado, e ele consegue trazer
lá para a clínica o fator sabotador que a gente chama, né? Você às vezes quer seguir uma dieta e o marido está sabotando aquela dieta. É por isso também que a gente trabalha muito com acompanhamento, sabe, Fábio? Então, a gente faz alguns protocolos aí de 1 mês, de 3 meses, de acompanhamento. Por quê? Às vezes você faz uma consulta e diz, volta para mim daqui 45 dias. E nesses 45 dias, a vida da pessoa mudou várias vezes e, às vezes, ela sai da rota e esquece de voltar. Aí, quando passa esses 45 dias, ele faz, não vou não, que eu não fiz nada, eu não dei resultado. Aí, acaba que vai vir uma nova consulta daqui 60 dias. E quando vê, passou-se muito tempo. E nesse tempo você perdeu muito mais saúde, né? Então, como é essa questão do acompanhamento? A gente tem acompanhamento semanal, aqueles pacientes que realmente têm mais compulsão alimentar, aqueles pacientes que estão mais inflamados. Então, o paciente vai lá na clínica semanalmente, então a gente pesa, a gente modifica a dieta, a gente faz, como eu falei, as terapias endovenosas também, ou a cada 15 dias, ou às vezes 1 vez por mês. Então, isso gera realmente esse compromisso, isso gera essa motivação, porque cada consulta, cada vez que o paciente vai, ele passa em consulta com a gente conversa, vê quais são as dificuldades, vê o que é que a gente pode estar ajudando, o que é que mudou de uma semana para outra, como é que está o sono. Então, são esses mini hábitos que a gente vai tentando entender, tentando modificar e ajudando o paciente da melhor forma. E a nossa equipe de relacionamento, ela também faz um trabalho muito bacana de estar mandando mensagem para o paciente para saber como é que ele está aquela semana, lembrando dele de vir na próxima consulta. Isso gera realmente uma segurança muito, muito bacana e um relacionamento muito bom para os pacientes. Aí eu queria aproveitar, estamos praticamente no final, repito sempre, apenas do primeiro bloco aqui do programa Saúde Master. Eu queria, por favor, que falassem das redes sociais. Eu notei, eu sou muito observador, adoro, sou fascinado por tecnologia. Vocês estão de parabéns. A atualização não só nos perfis ligados com a Marinho Clínica, mas também o Instagram, as redes sociais dos senhores, sensacional. Eu queria que a doutora começasse falando e já agradecendo assim de coração. Foi um prazer imenso, imenso conhecê-los. Vamos nos conhecer ainda mais, com certeza, porque os vínculos que se formam aqui no Saúde Master, podem ter certeza, são grandiosos. A maioria, eu posso dizer que a maioria dos médicos que aqui estiveram, e já foram mais de 400, se tornaram amigos. Amigos da TV Master, amigos de Fábio César, amigos da produtora Verônica Amorim, e a partir daí nós estamos conseguindo salvar vidas e mais vidas. E aí, doutora? Nós que agradecemos. Em relação à rede social, a gente tem que agradecer também a Fagner Fernandes, né, que ele é o nosso coordenador, é o nosso gestor, ele que atua aí nas nossas redes sociais. Sigam ele também, @Fagner Fernandes. Ele trabalha com neurocomunicação, ele é especialista nessa parte de comunicação médica. Então, eu estar aqui hoje, eu agradeço a ele, porque eu não iria vir nunca numa entrevista. E a minha rede social é @dra.raissamarinho, o dele, vou deixar para você falar. Mas eu queria agradecer, Fábio, pelo convite, e queria agradecer a Luana também, que foi ela que indicou o nosso trabalho. Fez uma indicação inicial, né? E assim, lógico, como eu falei, eu já conhecia o trabalho, até para ressaltar a importância do programa, de divulgarmos com antecedência as entrevistas, promovendo essa interação. Vou só dizer uma coisa. Nós estamos com toda a agenda de entrevistas no Saúde Master fechadas até fevereiro do próximo ano, 2023. Portanto, o programa Saúde Master tornou-se uma referência em salvar vidas. Doutor Rodolfo, as suas palavras finais e já o meu agradecimento de coração. Eu que agradeço a você, Fábio, pelo convite e a todos que acompanharam a nossa entrevista, né? É um carinho imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco para quem não tem o acesso até a gente, né? Para fazer pequenos hábitos aí que você aprendeu durante o dia, já ir melhorando sua saúde. O meu Instagram é dr.rodolfomarinhov e estou lá, posso tirar dúvidas também. E também nós fazemos, Fábio, além do atendimento presencial, atendimento online. Quem estiver longe e quiser fazer também esse atendimento online, a gente também está aí
disponível para isso. Portanto, Marinho Clínica, no Live Mall, que é sensacional. 4º andar, qual é a sala? Sala 433 e 434. 433 e 434. Doutora Raíssa Marinho e doutor Rodolfo Marinho, muito obrigado. Assim, eu desejo muita sorte e sei que teremos outros momentos aqui no programa Saúde e Marte. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e eu ressalto, o intervalo comercial também é sensacional, porque é dos nossos patrocinadores. E daqui a pouquinho, o segundo bloco ao vivo com a doutora Luana Soares. Vocês irão gostar, irão se impressionar e juntos iremos aprender. É daqui a pouquinho. Estar onde você precisa é entender as suas necessidades. Por isso, estamos em mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Pensar como você